Olá! Essa é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo porque eu começo a ficar tão indignada e eu começo a me perder tanto no que eu vou falando que assim, eu vou cortando e quando eu vejo eu já tô falando de outros assuntos. Enfim, gente, eu tô gravando de novo e eu espero que dessa vez eu consiga me fazer entender, porque hoje nós vamos falar sobre o segundo livro de Alex Michaelis, que é As Musas, do mesmo autor de A Paciente Silenciosa, mais conhecido como um dos meus livros favoritos, que inclusive já tem resenha, vou deixar aqui em cima caso vocês não tenham visto. Eu me apaixonei tanto por esse livro que eu indiquei pra todo mundo na época que eu li, em 2021 eu acho que foi que eu li, indiquei pra todo mundo e eu acho que todo mundo que gosta de um suspense deve ler A Paciente Silenciosa. Então eu resolvi ler esse segundo livro que o Alexis escreveu, porque eu já tinha gostado muito da narrativa e do jeito de escrita dele desde o primeiro livro de lançamento, e desde que eu falei pra vocês aqui que eu ia ler As Musas na minha meta literária aqui, e caso vocês não saibam, eu tenho uma meta literária onde eu separo um livro como prioridade a cada mês, e inclusive tem resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima e no box de descrição pra vocês darem uma olhada e verem todos os livros que eu já li e ainda pretendo ler esse ano. Mas As Musas eu tinha separado para ler em novembro e cá estamos para falar sobre esse livro. Vocês já tinham me falado que era para eu ir com uma expectativa mais baixa porque não era tão bom, que tinha alguns problemas, e eu já tava esperando isso mesmo, porque o Alexis escreveu o seu primeiro livro, lançou o primeiro livro sendo A Paciente Silenciosa, o seu best-seller, uma obra-prima que é A Paciente Silenciosa, e é muito, muito difícil um autor continuar mantendo esse nível de escrita logo após, né, o lançamento desse seu best-seller, principalmente no seu próximo lançamento, né, o segundo. Então eu já esperava que fosse um pouquinho inferior, eu já estava esperando isso. Eu queria muito ler porque eu gostava da narrativa dele, eu queria saber quais eram as outras histórias que estavam na cabeça desse autor. Então eu terminei ontem de ler As Musas de madrugada e não foi uma experiência muito legal eu ter terminado isso à noite, porque eu fiquei pensando no final desse livro basicamente a noite inteira. Se você me segue lá no meu Instagram, Maria Clara Gazarro, arroba vai estar aparecendo aqui pra você me seguir, e no box de inscrição, vocês sabem que eu posto lá, toda vez que eu acabo de ler um livro, eu posto e dou uma avaliação breve, uma resenha breve, dou até 5 estrelas pra cada livro, e aí, aqui nesses vídeos no YouTube, eu me estendo mais pra falar sobre eles. Então, se vocês me acompanham por lá, vocês viram que eu dei apenas 1 estrela pra esse livro e falei muito sobre a irresponsabilidade do final e do plot que foi o final das Musas. Mas antes de falar do final, eu vou falar um pouquinho sobre a história e alguns pontos que eu gostei. Vamos começar falando sobre a história, que, pelo que eu entendi, o Alexis gosta muito de escrever sobre terapia, sobre saúde mental, sobre psicanálise, sobre psicólogos, porque, mais uma vez, a personagem principal é uma terapeuta e nós temos essa personagem principal que se chama Mariana, e ela está vivendo esse luto porque o marido dela morreu, ele faleceu mais ou menos há 1 ano, e ela ainda está vivendo esse luto, ela ainda está aprendendo a conviver sozinha, a lidar com esse luto de perder o grande amor da sua vida. Então ela tá tentando voltar a trabalhar, ela tá tentando seguir a sua vida, mas ainda com grande dificuldade. E durante esse luto a gente vai acompanhando o que aconteceu um pouquinho com a história dela, como que foi que esse marido morreu, como que eles se conheceram. Então a gente vai tendo flashbacks, o que também é uma coisa muito comum desde o primeiro livro do autor, porque, de novo, ele tem essa questão de intercalar presente e passado, então a gente vai indo e voltando na história da Mariana. Também temos a mesma coisa que aconteceu em Paciente Silenciosa, que é o revezamento de capítulos. Nós vamos acompanhar 2 narradores aqui nesse livro, que é a Mariana e um outro que a gente não sabe quem é, mas aí a gente sabe que esse personagem tá passando aí por vários problemas, ele vai contando no seu diário como é que foi a infância, e a história vai evoluindo para talvez esse personagem ser um personagem psicótico, ter um tipo de psicopatia. Então a gente vai acompanhando essas 2 narrativas, capítulo sim, capítulo não necessariamente em ordem assim, mas ele vai intercalando conforme a narrativa, igual ele fez em Paciente Silenciosa também. Então a gente tá ali convivendo com a Mariana e tentando viver esse luto junto com ela, até que a Mariana recebe uma ligação da sua sobrinha que está na faculdade, que está em Cambridge, e ela pede pra Mariana ligar na TV pra ela ver uma notícia. E a notícia é que uma garota foi encontrada morta no campus de Cambridge.
E é claro que a Mariana pergunta se a Zoe, que é a sobrinha dela, se ela está bem, o que aconteceu, e a Zoe tá bem abalada porque essa mulher que foi encontrada era amiga da Zoe. Então é claro que a Mariana vai pra Cambridge para consolar a sobrinha, que os pais da Zoe morreram. Então a Mariana, junto com seu falecido marido, meio que criaram a menina, criaram a Zoe como se fosse filha dela. Então a Mariana vê a Zoe como se fosse filha e a Zoe vê a Mariana como se fosse a própria mãe. E quando a Mariana chega em Cambridge, ela já nota algumas coisas estranhas, principalmente com um tal professor garanhão ali, aquele tipo de professor de faculdade que dá em cima de todas as meninas. Então, nós temos esse personagem aqui também, e logo que a Mariana conhece esse professor, ela já fica com uma pulguinha atrás da orelha, só que outros assassinatos de outras meninas da mesma turma da Zoe começa a acontecer. E a Mariana começa a temer pela vida da Zoe, então por isso ela continua ali em Cambridge, ela continua ali nas redondezas para tentar proteger a sobrinha e tentar resolver da sua maneira esse mistério, porque ela começa a desconfiar desse professor. Ele é muito querido e ninguém desconfia dele, mas a Mariana vai atrás e continua investigando por conta própria, de uma forma mais terapêutica. Ela meio que ajuda e oferece ajuda terapêutica, né, para as pessoas tentarem lidar com esse luto e talvez assim irem percebendo e ela ir coletando algumas informações que leve até o possível serial killer, como nós temos mais de uma mulher assassinada no mesmo local ali com as mesmas características, nós temos um possível serial killer. Então temos aí essa investigação e essa premissa do livro, onde é a Mariana tentando proteger a Zoe enquanto tenta descobrir quem é o grande assassino por trás. E antes de eu falar da grande problemática, uma coisa que eu gostei muito do livro foi algumas pequenas referências que ele fez sobre a paciente silenciosa. Como a paciente silenciosa é, obviamente, se tratado num hospital psiquiátrico, né? Tem terapeutas, psicólogos, e aqui nesse livro nós também temos terapeutas e psicólogos. Ele meio que faz a ligação entre os dois. Você não precisa ter lido um para ler o outro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele deixa ali alguns easter eggs durante todo o livro das musas sobre o seu primeiro livro. Então a Mariana, que é terapeuta e psicóloga, ela conhece o caso da artista que não fala mais, ela oferece um emprego no hospital onde a paciente silenciosa estava ali. Então são pequenos easter eggs que a gente fica igual Leonardo DiCaprio, tipo, eu saquei, eu entendi essa referência. Então esses pequenos easter eggs eu gostei bastante, de acordo com a narrativa que ele ia falando. Eu achei bem interessante e eu gostei muito de ter explorado essa questão de deixar linhas das suas outras histórias. E agora vamos falar sobre o grande problema que foi pra mim, porque eu achei de uma grande irresponsabilidade. Eu não vou falar exatamente o que aconteceu, porém eu vou dar alguns spoilers e algumas informações que vocês podem caracterizar como spoiler. Então estejam avisados que a partir de agora vai ter algumas informações que podem estragar sua experiência, mas eu não vou falar diretamente o que aconteceu, tá bom? E eu preciso fazer isso porque senão eu não consigo explicar pra vocês o porquê que foi tão irresponsável, tá bom? Óbvio que esse é um livro de suspense, então tem um grande plot no final desse livro, e esse grande plot é sobre um abuso infantil, sobre pedofilia. O problema disso é que ele não dá tempo suficiente de explorar essa questão. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque assim, todo mundo fala que é um tabu, né? Pedofilia é um tabu, abuso infantil é um tabu, só que a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, pra gente reconhecer os sinais, entender esse limite entre relação de adulto e criança. Sim, é um assunto que eu gostei dele ter introduzido, porém, não gostei do jeito que ele introduziu, e eu acho que ele fez um desserviço muito grande, porque o plot acontece no último capítulo, realmente no último capítulo. E esse último capítulo são só, sei lá, são 5 páginas no máximo, assim, 5 páginas e depois tem o epílogo. Então você não tem tempo suficiente para explicar esse abuso que aconteceu. Porque a pessoa que foi abusada, essa pessoa que foi abusada, essa pessoa que foi manipulada, ela comete alguns crimes, sim, e deve responder por esses crimes. Não me entendam errado. A questão é que ela foi manipulada, ela
literalmente sofreu uma lavagem cerebral de uma infância de abuso. Se ninguém notar que essa pessoa estava sendo abusada, é a clássica história de confundir abuso com amor. E se ele tivesse aprofundado nisso, eu acho que seria uma ótima história, só que as explicações foram muito rasas mesmo. É como se a mensagem final do livro, como se essa pessoa que sofreu abuso fosse uma Lolita, que confundiu manipulação, que confundiu abuso com amor, sabe? Não é a primeira vez que acontece isso, infelizmente não vai ser a última, mas ele podia ter sido muito mais responsável na hora da escrita. E eu não tô nem falando aqui sobre ter nexo com o resto da história ou não, porque pra mim, na minha humilde opinião, não fez o menor sentido esse plot twist. Mesmo que ele explicasse, mesmo que ele se aprofundasse nessa questão do abuso em si, eu não acho que tenha sentido com a história, sabe? Então eu achei que esse final do livro é o típico final do livro feito para chocar as pessoas e não necessariamente para ter uma boa história. E eu tenho uma prova viva do mesmo autor, que é A Paciente Silenciosa, onde o plot twist é um dos maiores plot twists que eu já li na minha vida. É uma coisa que você não espera, é uma coisa que você, cara, sua mente explode assim quando você lê A Paciente Silenciosa, porque, sério, te dá uma rasteira absurda e tudo faz sentido, sabe? Na Paciente Silenciosa. Então, quando eu fui ler As Musas, eu tava esperando um livro mais fraco, só que assim, na minha cabeça é um livro mais fraco, talvez eu vá adivinhar o plot, talvez seja muito previsível, só que não foi previsível porque não faz sentido. Durante o livro inteiro, ele te encaminha pra várias coisas, sabe? Várias coisas. E no final, não é nada daquilo. Nada daquelas informações que ele deu pra gente antes é relevante de acordo com esse final de abuso, de manipulação, de pedofilia, sabe? Então, eu achei muito irresponsável o jeito que ele tratou do assunto, porque ele não explica e dá a entender que a vítima é tão culpada quanto o pedófilo, sabe? Óbvio, já falei aqui pra vocês, óbvio que essa pessoa que sofreu abuso, que sofreu a pedofilia, cometeu alguns crimes e ela deve sim responder por eles. Mas, como ele gosta muito de entrar nessa questão de psicanálise, vamos sentar um pouquinho e entender o porquê que ela fez isso. Então, o porquê que ela fez tudo isso é uma coisa que poderia ter sido muito bem explorada e analisada e conversada e falada, e não foi. Todos esses traumas poderiam ter sido muito bem explorados por ele, porque ele sabe escrever muito bem, só que não foi. Então, assim, eu fiquei pensando, gente, que desserviço, sabe? Você escreveu uma história sobre mulheres sendo assassinadas por uma pessoa que sofreu um abuso psicológico, um abuso sexual, uma manipulação ali de violência e lavagem cerebral desde criança, e não explica, e não se aprofunda nisso, e meio que só joga a informação, sabe? É o plot por ser plot. Ele só joga ali a informação e você que lide com isso. E ele deixa muitas coisas subentendidas no final em relação a essa questão de pedofilia, em relação a essa questão de abuso, porque ele não fala em momento algum que esse serial killer ali, que matou todas essas garotas no campo, foi abusado sexualmente, sofreu esse abuso infantil, e fala nas entrelinhas, mas ele não dá a entender. E eu sempre falei aqui pra vocês que eu gosto muito de histórias que deixam subentendido para o leitor entender, só que tem certos casos e tem certos assuntos que a gente não pode deixar subentendido. Porque se deixar subentendido, as pessoas vão interpretar do jeito que quiser, e aí se torna o problema de uma Lolita, por exemplo. Que as pessoas confundem Lolita com história de amor, e não é. Então é exatamente por isso que eu acho que foi um desserviço, e ele deveria ter explicado e falado com todas as letras que aquilo era uma pedofilia, que aquilo estava errado, que aquilo não poderia ter acontecido, sabe? Não deixado entre linhas e não falado assim, subentendido, sabe? Não. Certas coisas não se pode deixar subentendido. Essa foi a parte totalmente irresponsável do livro, mas teve outra coisa que eu não gostei, que foi, como eu expliquei pra vocês, ele intercala, né,
os capítulos entre a Mariana e esse outro narrador que a gente não sabe quem é, que é o possível serial killer, que a gente vai entendendo ali que ele tem um problema, uma psicose, um negócio ali que talvez leve a matar pessoas. Então, basicamente, nós acompanhamos o serial killer e nós acompanhamos a Mariana. Só que no final do livro, esse capítulo onde é comentado o suposto serial killer é irrelevante, porque não é o serial killer. E você acredita que essa narração é feita pelo serial killer, mas não é. E o problema disso é que esses capítulos são narrados por um personagem secundário, por um personagem que tem uma relevância na história, só que, assim, não faz diferença, sabe? Toda essa história dele, todos esses capítulos narrados mostrando a infância, mostrando como que ele era abusado, mostrando a infância difícil que ele teve, mostrando o abandono dos pais, não é relevante para a história. Então, esses capítulos ele podia ter explorado muito mais essa questão do abuso do serial killer em si, do que explorar essa infância difícil que um personagem X secundário e relevante para a história teve. Comparando com A Paciente Silenciosa, porque é óbvio que a gente vai fazer isso, porque não tem como não comparar, né? Na Paciente Silenciosa a gente tem um capítulo sim, um capítulo não do personagem principal e de uma outra personagem que vai intercalando, né? E aí no final, o grande plot é saber que essas duas histórias se conectam. Essas duas histórias, essas duas narrativas se entrelaçam de uma forma que explode a sua cabeça. E nesse livro, nós temos essas duas histórias e eu achei que as histórias iam se entrelaçar, só que as histórias não se entrelaçam. E essa outra narrativa, sem ser da Mariana, é totalmente irrelevante pro final, porque o plot principal é uma coisa totalmente fora da curva, totalmente sem nexo, totalmente aleatória de acordo com tudo que a gente estava lendo no livro, sabe? Então, pra mim, além de ser um livro muito fraco, ele foi um livro mal escrito e ele foi um livro muito irresponsável no final. Faltou explicar muita coisa, faltou deixar claro algumas coisas. Por mais que você não precise explicar tudo, faltou deixar claro algumas coisas muito importantes. E realmente eu não gostei do livro. Eu tava achando um livro interessante até os 45 do segundo tempo, até realmente o último capítulo, quando eu li aquilo e falei, gente, não é possível que não tem nada a ver. E eles estão tratando pedofilia como se fosse uma lolita, sabe? Eu realmente não gostei do final do livro. E eu fiquei pensando muito se eu indicaria esse livro ou não. E eu não indico. Simplesmente por causa da irresponsabilidade que foi o final. Tirando essa parte da irresponsabilidade, aí fica pelo seu critério e gosto de você ler um suspense ali que não faz muito sentido, mas eu realmente não indico. Se você quer ler um suspense muito bom, vá ler o primeiro livro do autor, que é Paciente Silenciosa, que é perfeito. Vai ler Verity, por exemplo, também. Inclusive saiu o capítulo extra de Verity esse ano. Eu já fiz resenha sobre esse capítulo, eu vou deixar aqui em cima caso vocês não tenham visto. Então, assim, tem vários livros de suspense aqui no canal que eu indico que são realmente bons. Então vão dar uma olhadinha, porque meu gosto literário e de TV e cinema e tudo mais é basicamente suspense, um terrorzinho ali, um mistériozinho. Então eu tenho várias indicações boas pra vocês que eu faço aqui lá no meu Instagram. E até o último capítulo eu estava tendendo a indicá-lo pra vocês, porque ele tava mais ou menos, mas não tava ruim. Só que como o final do livro foi extremamente responsável, eu realmente não indico a leitura e indico que vocês procurem outros livros aqui no meu canal ou lá no meu Instagram também. É realmente muito preocupante você acabar um livro tendo a impressão de que ele escreveu basicamente uma nova versão de Lolita, sabe? É muito complicado isso. Então é isso, gente. Essa foi a minha resenha de As Musas, o segundo livro do Alexis Michaelis. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, me deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou, se você não gostou, por que você gostou, por que você não gostou. Então se você gostou, clica no joinha que me ajuda muito. E não se esquece de se inscrever no canal, porque nós temos sempre resenha de livro por aqui. E muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!